E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar a resolver esse exercício aqui, também do BIR, de estática dos corpos rígidos, em duas dimensões. Aqui ele fala para determinar as reações em A e em C, quando esse ângulo alfa aqui é 0 graus e quando é 30 graus. Vamos começar no item A. Aqui a gente tem uma reação de apoio em C, que vai limitar os movimentos lineares em X e em Y, mas não vai limitar a rotação. Então, a gente vai ter uma reação aqui CX e outra reação aqui CY. No caso dessa rodinha aqui, quando a gente tem uma reação desse tipo, a gente não tem uma limitação ao longo do eixo X de movimento. A gente só vai ter restrição de movimento linear no eixo Y. E vai ser sempre perpendicular a essa reta aqui. No caso, no item A está falando que o alfa é 0 graus. É como se essa superfície aqui estivesse reta desse jeito. Então, a reação de apoio iria acontecer aqui, ó. E teria inclinação zero. Ou seja, seria só ao ângulo do eixo Y. Bom, terminada a análise do diagrama de corpo livre, a gente pode começar a pensar que ferramenta que a gente vai usar para eliminar as incógnitas. Se a gente for parar para pensar aqui, a gente já consegue determinar esse Cx aqui pela somatória das forças no eixo x e sendo igual a zero, pelas condições de equilíbrio, né? Então vamos fazer já. Somatório de forças em x é igual a zero. Quais são as forças em x? Menos Cx, pelo sentido que eu chutei da força aqui, mais 300, mais 300, que são essas duas forças aqui. Isso aqui vai nos dar que Cx é igual a 600 newtons. Aqui a gente consegue ver que como o sinal da incógnita deu igual ao sinal da intensidade dessa componente, quer dizer que a distância o sentido que eu deduzi para essa reação foi o correto durante a resolução do exercício. Agora a gente pode passar para a próxima ferramenta que a gente vai utilizar para eliminar as outras incógnitas. No caso aqui, se a gente fosse usar a somatória de forças em Y, a gente teria duas incógnitas, então não seria a ferramenta ideal para a gente utilizar aqui. Uma ferramenta possível seria a somatória de forças de momento, dos momentos no entorno do ponto A. Aí a gente conseguiria descobrir essa componente CY. Então, vamos lá. Somatória dos momentos em A tem que ser igual a zero. Ou seja, essa componente CY aqui vai gerar momento em torno do ponto A. Aí, caso você tenha dificuldade de enxergar se vai ser horário ou anti-horário, você estende aqui como se fosse um ponteiro de relógio. E você imagina você empurrando esse ponteiro de relógio e entendendo para onde ele ia girar. Aqui a força está empurrando ele ao longo dessa direção aqui, que vai gerar um giro nessa direção aqui, que seria o sentido horário. Então vai ser menos, porque o sentido horário a gente, por convenção, define como um momento negativo, CY vezes a distância perpendicular dele do ponto A, que está ali 800 milímetros ou 0,8 metros. Para as outras forças, a gente vai ver que a distância perpendicular de Cx para o ponto A
é 0,4 metros. Esse CX a gente já sabe o valor dele. E ele vai gerar uma rotação. A gente vai ver aqui como ele empurra o ponteirinho para lá. A tendência de giro vai ser para o sentido anti-horário, ou seja, um valor positivo. A intensidade do CX vezes 0,4, que é a distância perpendicular até A para a próxima força. Aqui fica um pouquinho mais complicado de visualizar, né? Aí você pode chegar a estender aqui, ó, pelo princípio da transmissibilidade das forças e colocar no mesmo ponteiro. Assim você vai conseguir observar a tendência de giro, que nesse caso aqui é no sentido horário também. Menos 300 vezes a distância daqui é 0,2 metros. Distância perpendicular do eixo A. Aqui a gente pode, desenvolvendo as contas, é no CY 0,8 mais 240 menos 60. Cento e oitenta dividido por 0,8, isso é igual a CY. Então, CY vai ser igual a 225 newtons. Bom, agora a gente sabe a componente em Y. Para descobrir a reação em A, que é uma força que está somente no eixo Y, a gente pode fazer o somatório das forças em Y, sendo igual a zero, ou seja, menos 225 mais A vai ser igual a zero. Então a reação no ponto A vai ser 225 newtons também. Ainda você pode querer determinar o módulo da reação C, né? Para não deixar em termos de componentes. Então, aqui a gente tem que esse vetor é dado na direção x por menos 600 newtons, o vetor unitário I, menos 225 newtons na direção j. Para calcular o módulo do vetor, a gente tem que vai ser a raiz quadrada da soma das componentes elevadas ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter aqui o módulo do vetor C, 640,8 newtons. Bom, você também pode querer especificar a inclinação com relação ao eixo X ou com relação ao eixo Y. Para isso, a gente pode reescrever o vetor aqui com base nas componentes que a gente achou. Como vai ter um x negativo e um y negativo, ele vai apontar para cá, né? A gente tem essa noção. E eu vou definir a inclinação dele com relação ao eixo x, ou seja, esse ângulo aqui. Então, como eu tenho as duas componentes, eu posso definir a tangente desse ângulo θ como sendo o cateto oposto ao ângulo, que no caso é a componente em y, sobre o cateto adjacente ao ângulo, que é a componente em x. Isso vai me dar um resultado de 0,375. E eu posso
multiplicar o arco tangente com esse valor e eu vou ter o valor do ângulo θ, que é 20,56 graus. Bom, basicamente esse é o item A. Agora, indo para o item B, a gente vai ter que fazer os cálculos do mesmo jeito, mas com alfa sendo 30 graus. A única diferença é o jeito que você vai ter que calcular aqui, no ponto de apoio. A gente vai ter agora a força inclinada, né? Uma vez que o ângulo não é zero. Ou seja, ela vai ter uma componente em x e em y, que a gente vai ter que descobrir. Mas, primeiramente, a gente precisa definir a que ângulo ela está inclinada. Para definir isso, a gente sabe que esse alfa aqui é 30 graus. E essa força aqui tem que estar perpendicular com essa superfície. Ou seja, eu tenho 30 mais 90, 120. O que sobrou para dar 180, 60 graus é a inclinação dessa reação A. Com isso a gente consegue começar a resolver o exercício. A gente ainda pode já definir essa reação aqui. Eu vou deixar essa aqui para cima, para não ficar muito poluído. E essa aqui, AY. AX, como sendo, vamos definir aqui, as componentes do vetor A. A componente AX seria o cateto adjacente ao ângulo de 60. Então, ela é definida pelo valor da intensidade de A multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Ainda, a gente tem a componente AY agora, que a gente precisa definir. E como ela está no cateto oposto ao ângulo, ela vai ser definida pelo módulo de A vezes o seno de 60 graus. Não podemos esquecer de colocar as reações em C. Bom, então a gente pode começar a análise da estática aqui com o somatório de momentos em torno do ponto C. Primeiro a gente vai ter essas duas forças de 300 newtons, que vão gerar uma tendência de giro. Se a gente colocar o ponteiro para cá e trasladar essa força para cá, a gente vai perceber que ele vai estar empurrando o ponteiro no sentido anti-horário. Então, essas duas forças vão gerar momentos positivos, força vezes a distância perpendicular de cada uma delas. E agora a gente tem as componentes AY, que vai empurrar esse ponteiro no sentido horário. Então, negativo. Ainda a gente sabe que AY é definido por 0,87 vezes a magnitude de A vezes a sua distância perpendicular do ponto C, que é 0,8. E agora a gente tem a componente AX, que vai gerar um momento positivo e está distante do ponto C. Correto? Isso aqui é igual a zero. E a gente vai prosseguir com a conta, ou seja, A vai ser igual a 362,9 newtons. Bom, dependendo do arredondamento que você utilizar, no meio da conta pode dar um resultado um pouquinho diferente, né? Fica variando entre 360 e 365, mas não tem problema, a reação, nesse caso, com os valores que eu utilizei, deu isso aqui. Com isso, a gente consegue definir as componentes em x e em y da nossa reação de apoio em A, que vai ser, então,
a gente define a nossa componente em x como 181,45 na direção y e 315,723 na direção j. Tendo os valores das componentes, a gente consegue definir CY e CX pelo somatório de forças em cada eixo. Bom, a gente pode começar pelo somatório das forças em X, que tem que ser igual a zero. Então, no caso, 300 newtons mais 300 newtons menos a componente CX mais a X, que é 181,45. Isso aqui tem que ser igual a zero. CX vai ser igual a 781,45 newtons. Agora a gente pode fazer a somatória de forças em Y, que deve ser igual a zero pelas condições de equilíbrio. E, no caso, a gente tem apenas duas forças, menos CY mais 315,723. Isso nos diz que CY vai ser igual a 315,723. Lembrando que esses valores, quando saem o mesmo sinal incógnita e valor, né, significa que eu adotei no meu diagrama de corpo livre o sentido certo para a força. Com isso, a gente tem a definição dos dois vetores, né? E agora, eu preciso calcular o módulo desse vetor C. Isso aqui vai ser igual a 842,82 newtons. Você ainda pode querer calcular da mesma maneira que o item anterior esse ângulo aqui para definir a inclinação, né, do vetor resultante da reação. Vamos chamar de θ esse ângulo. E da mesma forma, a gente tem a tangente de θ, como a gente tem os dois catetos, né, que no caso aqui o oposto seria o eixo y, 315,723 sobre 781,45. Isso aqui dá um resultado de 0,4. E você pode definir o ângulo θ com esse valor da tangente, fazendo na sua calculadora científica o arco tangente da tangente, que é a operação inversa, e você vai chegar num ângulo de 22 graus de inclinação com o eixo x da reação em C. A reação em A já está definida no começo do exercício por 60 graus e a gente tem o módulo dela aqui. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma. Se tiver alguma sugestão de exercício, pode deixar também. Pode ser de outros livros também, não só o BIR. E é isso, até a próxima. Falou!